Alguém avisa o Vinícius que eu já trouxe. Glória a Deus. Entendedores entenderão. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos estão felizes de estarem nesse lugar? Você está feliz mesmo? Não tinha outro lugar melhor para você estar, não? Glória a Deus. De fato, nós temos vivido aquilo que nós temos cantado, mas acima de tudo também aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Que nós não temos outro lugar para estar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna sobre as nossas vidas. E a partir do momento que Ele soprou essas palavras sobre nós, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Amém? A sua vida, ela tem condição de ser uma vida completamente transformada a partir do momento em que você tem um encontro com o Senhor. E esse propósito, ele aconteceu de maneira muito linda na nossa vida. Amém? Amados, há 4 anos atrás, nós iniciamos esse propósito, do Ministério Jovens Santos aqui na Igreja Geração Santa. Amém? E eu gosto muito de falar de onde nós viemos, Nós viemos sobre a liderança do pastor José Eduardo, antes de recebermos a direção do Senhor de vir aqui para a Igreja Geração Santa. E é muito interessante porque o Senhor, Ele fez com que a igreja ela nascesse, engatinhasse, e conforme ela foi crescendo, os ministérios tiveram a oportunidade de serem executados, de serem novamente iniciados. E a partir do momento que Deus ele trouxe essa oportunidade sobre as nossas vidas, tudo começou ali em outubro de 2018, e hoje nós estamos aqui, amém? Comemorando 4 anos de Ministério Jovem Santos, que o Senhor ele separou para nós esses ambientes, que o Senhor separou para nós esse propósito, e como foi maravilhoso esses 4 anos que nós vivemos. Como foram anos preciosos, anos onde nós crescemos espiritualmente, onde nós crescemos fisicamente, onde nós crescemos intelectualmente, Alguns eram bebês, hoje são bebês mais crescidos, amém? Eu lembro, amado, de pegar o violão ali e junto com a Joara a gente fazer o louvor do ministério. Foram tempos difíceis que a galera teve que me aturar cantando, mas deu tudo certo, vencemos. Hoje o Ministério de Louvor está firme e forte aqui nos auxiliando. E, amado, nós vemos a nossa evolução em todas as coisas. Os tempos, eles são outros. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3 nos fala sobre a diferença dos tempos, e a gente precisa discernir o tempo ao qual nós estamos inseridos. A nossa geração, ela foi uma geração que cresceu ouvindo histórias, dos nossos irmãos em fé, daquilo que eles fizeram no passado. Nós crescemos e ouvimos os testemunhos tão vivos e tão preciosos e tão maravilhosos daqueles irmãos que participaram das trilhas, Histórias maravilhosas de experiências incríveis que nós vivemos ali nos acampamentos sob a liderança do pastor José Eduardo. Histórias sobre as palavras, A gente brinca que o pastor José, ele mudou muito, que antes era o pastor José da lei e hoje já está sendo o pastor José da graça, Amado, Deus ele trabalhou de uma forma tão sobrenatural nos nossos corações, e nós precisamos discernir os tempos. Por que eu falo para vocês que nós precisamos discernir os tempos? Porque nós não podemos viver a nossa vida em Cristo Jesus, nós não podemos viver a nossa vida com Deus de maneira que nós vivemos ela de forma saudosista. O que é o saudosismo? O saudosismo é aquela pessoa que fala: na minha época as coisas eram diferentes, na minha época a gente comia assim, assim, assado, na minha época as pessoas se vestiam de tal forma, na minha época não
tinha toda essa tecnologia. Na minha época, as coisas eram mais difíceis, as coisas não eram tão fáceis como são hoje. Essas pessoas que têm esse sentimento lá do passado são pessoas que são saudosistas. E amado, nós não podemos viver a nossa vida em Cristo Jesus baseado no saudosismo. Amado, nós não podemos desconsiderar as obras feitas no passado. Nós não podemos desconsiderar as palavras ministradas no passado, as profecias profetizadas no passado. Nós não podemos desconsiderar as obras feitas no passado. Elas nos sustentaram e elas nos deram combustível para que nós pudéssemos chegar onde nós temos chegado hoje. Nós as valorizamos para a glória do Senhor Jesus, mas nós não podemos viver a nossa vida com Deus baseado em um saudosismo. Na minha juventude eu me entregava ao Senhor, hoje não me entrego mais ao Senhor. Na minha juventude eu cantava tão bem, hoje não canto mais. Na minha juventude eu vivia para a glória de Deus, mas parece que hoje eu só vivo para esse ser. Amado, quando nós falamos sobre a nossa vida e a nossa trajetória com o Senhor Jesus, nós precisamos anular esse saudosismo maligno. E nós precisamos fixar os nossos olhos, assim como o apóstolo Paulo ele nos fala, não nas coisas velhas que se passaram, mas nós precisamos estar atentos àquilo que está à nossa frente. Vinícius, você está desconsiderando as obras do passado? Mais uma vez, não estou desconsiderando. E eu não sou louco de fazer isso, porque eu estaria desconsiderando aquilo que me sustentou até aqui. Mas aquele que começou uma boa obra em minha vida, ele também é fiel e justo para dar continuidade nessa boa obra. E amado, eu só vou dar as respostas certas para Deus se eu esquecer dessas coisas que ficaram para trás e prosseguir para as coisas que estão adiante de mim. Amado, a sua oração feita ontem, ela foi a sua oração de ontem. Você precisa orar hoje, e amanhã você também precisa orar outra vez. A sua leitura da palavra de Deus ontem, ela precisa ser lida hoje também. E amanhã você precisa continuar lendo e se entregando à palavra de Deus até que o Senhor venha. O jejum, ele te sustentou no passado e fez com que você pudesse chegar até aqui. Mas se você parar de jejuar, se você parar de se consagrar ao Senhor, se você parar de se entregar a Ele, como Ele tem te chamado para que você se entregue, querido, nós iremos, assim como o apóstolo Paulo fala, naufragar na fé. Nós iremos perecer, nós não iremos avançar. E o que o Espírito Santo de Deus ele diz hoje sobre a minha vida, ele diz hoje sobre a sua vida, é que nem só de saudosismo viverá o crente, nem só de saudosismo viverá a igreja de geração santa, mas nós precisamos nos envolver de um sentimento, nós precisamos nos envolver de um desejo que ele nos impulsiona a viver as experiências que o Senhor tem guardado e reservado para nós em nosso presente e em nosso futuro. Porque para a glória de Deus, se hoje nós temos crescido, para a glória de Deus, se hoje as nossas células têm se multiplicado, se para a glória de Deus nós temos crescido em nível material, em nível espiritual, se mais pessoas têm chegado a essa casa e tido a chance de ter sobre as suas vidas abertas as portas da graça, não é porque nós estávamos com uma mentalidade do passado, mas era porque nós estávamos buscando ansiosamente ao Senhor sobre os desejos do seu coração, para que nós pudéssemos andar não segundo o nosso passado, mas segundo as direções que o Senhor ele estava traçando e direcionando as nossas vidas, para que nós pudéssemos continuar avançando e viver hoje o que nós temos vivido. Nem só de saudosismo nós viveremos.
Então eu quero te chamar para a realidade que o Espírito Santo de Deus tem me chamado e tem te chamado para viver. Amado, eu vou usar um exemplo extremamente natural. E eu vou falar sobre a coisa que eu mais amo falar. Não é sobre o Rei Leão. Amados, eu vou falar para vocês sobre o meu casamento. Gente, depois que eu casei com a Liliana, nós ficamos 7 dias de lua de mel. Como foram lindos esses 7 dias. Mas nós voltamos no dia 8 de maio para a nossa casa. E amado, eu lembro da primeira refeição que a Liliane fez para mim. Não só para mim, né? Para a gente. Você nem sabia disso, né? Mas eu lembro. Eu lembro, amado, que na quarta-feira dessa semana, a Liliane, ela fez uma lasanha deliciosa. Eu lembro, amado, que hoje nós comemos uma comida, um almoço delicioso. Mas, amado, essa comida que eu comi hoje, a lasanha poderosa, Samuel, deliciosa lasanha que eu comi na quarta-feira, a primeira comida que a Lili fez para a gente depois que a gente chegou da lua de mel, amado, elas não vão me sustentar no meu futuro. Elas me sustentaram e permitiram que eu chegasse até aqui com saúde, com graça, com virtude. Mas, amado, da mesma forma, é todo esse processo que eu tenho falado para vocês por meio da direção do Espírito Santo. Pode ser que você se lembre da palavra que foi ministrada na semana passada. Pode ser que você lembre da palavra que foi ministrada um mês, um ano atrás. Pode ser que você lembre da primeira palavra que foi pregada no nosso primeiro culto do Ministério Jovens Santos, que vai ser o texto que nós vamos ler hoje. Amado, isso era para aquele dia. Essa comida, essa palavra era para a realidade que nós estávamos vivendo naquele momento. Aquela palavra, ela foi compartilhada da forma como ela foi compartilhada, porque o Espírito Santo nos conduziu diante de algumas situações para aquele determinado contexto. Mas eu e você, nós precisamos estar atentos e nós precisamos olhar para o presente com a intenção de entendermos o que Deus ele quer para nós no futuro. Amado, para a glória do Senhor Jesus, eu fui promovido no meu trabalho. E, amado, como eu estou feliz por essa promoção. Como eu estava compartilhando hoje no discipulado com o Hudson, como eu estou feliz por esse novo cargo. Eu estava compartilhando com a minha esposa como eu estou feliz. Mas, amado, por mais que eu esteja feliz, eu tenho uma consciência clara de que aquele lugar não é o lugar que Deus tem para mim. Você fala, e eu, assim, Deus, me ajuda a entender isso. Porque eu cheguei até aqui foi por permissão do Senhor. Sim, foi por permissão dele. Glória a Deus por isso. Mas eu também entendo que o lugar que eu estou hoje não é o lugar que ele tem para mim no futuro. Isso faz com que eu ligue um alerta na minha vida profissional e abra o meu coração para o novo do Senhor sobre a minha vida. Se você me perguntar, Vinícius, o que é que Deus ele tem para a sua vida? Eu vou falar para você que eu não sei na minha vida profissional. Eu acho que pode ser alguma coisa. Eu acho que, eu já falei para ele, eu acho que tem um caminho. Eu acho que vai ser gestão de patrimônio, gestão de ativos. Não é o que eu faço hoje. Eu acho que pode ser isso, mas pode ser que o Senhor ele mude o paradigma totalmente, mude o cenário completamente. Mas eu sei que por mais que hoje eu esteja no lugar que Deus ele permitiu com que eu esteja, esse lugar não é o lugar que Ele tem para mim.
mais que hoje você seja um cristão mais forte, por mais que hoje você seja um jovem com mais conhecimento da palavra de Deus, por mais que hoje você seja um cristão mais íntimo de Deus, por mais que hoje as águas elas estejam nos seus lombos, amado, que o Senhor ele vem trazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida, é que o lugar que nós estamos hoje é bom, é perfeito, é agradável aos olhos do Senhor, mas não é o lugar que Ele tem para nós no futuro. O que Ele tem para nós, os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram, muitas vezes não chegou ao nosso coração, mas nós entendemos que ainda não chegamos nesse lugar. Se não chegamos, então que nós continuemos a nossa caminhada, que nós continuemos a perseverar, que nós continuemos na leitura da palavra, que nós continuemos buscando o Senhor em oração, que nós continuemos adorando, celebrando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor de todo o nosso coração, que nós continuemos a nossa trajetória em Cristo Jesus da maneira mais intensa possível. Você está feliz nessa noite? Você consegue compreender o que está sendo compartilhado aqui nessa noite? Será que você pode, no seu coração, perguntar genuinamente para o Senhor, falar assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? Será que você pode, assim, genuinamente no seu coração, se você tem essa ousadia, a palavra do Senhor nos fala em Hebreus: tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. O véu ele foi rasgado, Deus ele ouve o desejo do teu coração, e Deus ele ouve a sua oração. Amado, é maravilhoso quando nós oramos ao Senhor e Ele nos responde. Então será que no seu íntimo você pode olhar para o Senhor e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor reservou para mim, Jesus? Quais são as realidades que o Senhor tem para que eu possa viver na minha vida contigo? O que o Senhor separou para mim? O que o Senhor separou para essa igreja? Para essa congregação? O que o Senhor separou para o ministério que o Senhor me inseriu? E o mais importante, Deus, como eu posso contribuir para chegar nesse lugar que o Senhor tem para a minha vida, sobre o ministério que eu estou inserido e sobre a congregação que eu faço parte, que eu sou membro? Eu tenho certeza que Ele vai falar no teu coração. Você tem esse desejo, você tem essa coragem? Te desafio a isso nessa noite. É maravilhoso ver que vocês estão fechando os olhos e repetindo isso, porque não tem nada melhor e nada mais maravilhoso do que ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente dá lugar para o Senhor sobre as nossas vidas, Ele age, Ele manifesta. E a glória dele, amado, é tão pesada, assim, sabe? Tipo, não no sentido de desagradável, mas é tão forte, é tão tremenda que nos conduz. Faz com que nós possamos abaixar as nossas armas e aceitar o que Ele tem pra gente. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, abre aí em nome de Jesus. Timóteo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim:
Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Amado, o tema do culto que o Senhor ele colocou nos nossos corações é o tema aos olhos do Pai. E, amado, como nós somos essa geração e como nós precisamos permanecer sendo essa geração. Amém? Amado, quando eu falo aos olhos do Pai, pode ser que, assim como o Alisson brincou, né? Você lembra daquela musiquinha do Diante do Trono 15, que é uma musiquinha maravilhosa, uma musiquinha que com toda certeza você já apresentou na sua escola. Amém? Mas, amado, quando nós falamos sobre aos olhos do Pai, nós estamos falando sobre uma geração que está na atenção de Deus, que tem a atenção de Deus. Nós falamos sobre uma geração que tem o carinho do Senhor, que tem o amor do Senhor, uma geração que conhece o Senhor, uma geração que busca o Senhor, uma geração cujos sonhos, os desejos do coração são atrelados ao coração do Senhor. Quando nós falamos sobre algo que está nos nossos olhos, nós falamos sobre algo que tem a nossa atenção. E o exemplo mais maravilhoso que eu posso citar para vocês é o exemplo de quando eu, na minha adolescência, eu estava apaixonado pela Liliane, porque ela tinha a minha atenção, ela estava nos meus olhos, ela era a minha preferência, ela era a minha prioridade, ela era a mais bela de milhares para mim. E o que eu estou falando para você, amado, é que tudo que a Liliane fizesse ou deixasse de fazer estaria sobre a minha atenção. Então, mesmo a gente não namorando, mas como um cara que estava extremamente afim dela, se outra pessoa também manifestasse interesse nela, eu ligava uma luzinha de alerta ali. Falava, uai, como assim? Tá tirando? Tô aqui começando na amizade, você já vai querer começar direto? Não, meu filho, tipo assim, o negócio ali era, gente, era cada luta que eu travava no meu psicológico, vocês não têm noção. Quando ela tinha a minha atenção, então ela tinha o meu cuidado, ela tinha o meu carinho naquela época. Hoje nós nos casamos e para a glória do Senhor Jesus, ela continua tendo a minha atenção, ela continua tendo a minha preferência, ela continua sendo a prioridade sobre a minha vida. Ah, Vinícius, mas a nossa prioridade tem que ser Deus. Irmão, você entende o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Todo mundo aqui está entendendo onde a gente está chegando. E, amado, hoje, tudo que ela faz, ou tudo que ela deixa de fazer, está sobre a minha atenção. Se ela está feliz, ela tem a minha atenção. Se ela está triste, ela tem a minha atenção. Se deu tudo certo no dia dela, ela tem a minha atenção. Se deu tudo errado no dia dela, ela também tem a minha atenção. Amado, quando nós falamos sobre estar aos olhos do Pai, nós estamos falando sobre uma geração que está completamente contrária a essa orientação que o apóstolo Paulo ele deu para Timóteo.
Amado, para que eu e você, nós sejamos uma geração que tenha a atenção de Deus, e que fique muito claro que, ministrando essa palavra, eu não estou querendo dizer que Deus é uma pessoa carente, que precisa dar a atenção dele para alguém. Não, Deus ele é todo poderoso, Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus ele é tão imensamente poderoso e indescritível que ele não precisa de nós. Mas, amados, se a gente tem a oportunidade de estar na atenção dele, de estar sobre os olhos dele, se ele nos deu essa oportunidade, por que não estar nesse lugar? Eu não sei você, mas eu quero estar no centro da atenção de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero orar e ter a minha oração respondida. Eu quero buscar e eu quero achar. Eu quero bater e eu quero que a porta ela seja aberta. Eu não quero ser frio nem morno, eu quero ser quente. Quente e frequente na presença dele. Não para cumprir padrões religiosos, não para cumprir com sendo um cara crachá, aquele aluno que lembra que o professor passou tarefa de casa. Não para ser esse tipo de pessoa, não para ser alguém religioso, mas porque Deus ele nos entregou uma oportunidade que tem sido desprezada e que nós precisamos estar atentos a isso. Paulo ele chega diante de Timóteo e ele fala: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens, eles serão amantes de si próprios, eles serão enganadores, eles serão desobedientes, eles serão mais amantes desse mundo do que amantes de Deus. Desses homens você deve se afastar. E o Senhor ele quer dizer para mim e para você que para que nós estejamos no centro da vontade de Deus, para que nós estejamos aos olhos do Pai, para que nós estejamos no lugar que o Senhor ele tem guardado e reservado para nós como igreja, como geração, como indivíduos, é necessário, amado, que nós sigamos um caminho diferente. Esses o Senhor ele já desprezou. Esses o Senhor não tem como benditos do Pai. Esse o Senhor não tem como servos bons e fiéis. Esse o Senhor não tem como ovelhas do seu pasto. Eles já estão excluídos da glória de Deus. Assim como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, estão destituídos da glória de Deus. Mas para que eu e você nós estejamos no centro da vontade de Deus, é necessário que eu e você nós possamos desenvolver um sentimento genuíno em nosso coração, de não viver do passado, de não viver de maneira que a nossa vida ela expresse essas características, mas viver de maneira que o nosso presente, ele também é um presente que ele está sendo direcionado para um futuro diante de Deus. Amado, a canção que mais tem ecoado no meu coração é a canção do Rodolfo Abrantes, onde ele fala: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver e um coração para sentir o teu Espírito que me chama. E especificamente esse trecho eu tenho orado ao Senhor, eu acredito que todos os dias eu tenho orado ao Senhor, fala: Deus, sou eu de novo, me dá um coração para te sentir, me dá ouvidos para te ouvir, me dá olhos para ver. Porque se eu quero estar no centro da vontade de Deus, se eu quero ter a atenção de Deus, é necessário que eu tenha discernimento do que o meu presente tem significado, do que eu tenho vivido no meu presente, para que Deus ele me aponte para o futuro que Ele tem guardado e reservado para mim. Se eu já não sou quem eu era antes, mas ainda não sou quem eu quero ser, eu tenho consciência de que eu preciso chegar a um lugar.
E todos nós, para a glória do Senhor Jesus, já não somos quem nós éramos antes. Porque quem nós éramos antes? Nós éramos mais amantes das coisas terrenas, das coisas carnais, das coisas seculares, do que amantes de Deus. Nós éramos desobedientes. Nós éramos sem feição própria. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, se eu já não sou quem eu era antes, mas eu ainda não sou quem eu quero ser em Cristo Jesus, isso fala exatamente sobre aquilo que nós temos compartilhado hoje, sobre uma pessoa, sobre um cristão, sobre um homem, sobre uma mulher, sobre um jovem, que entende que Deus ainda tem mais, que entende que Deus ainda tem mais. Você não entendeu? Essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse cristão, esse jovem, ele entende que Deus ainda tem mais. Vocês estão felizes? Amado, essa orientação do apóstolo Paulo veio sobre a vida de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um jovem. Com certeza, assim como todo jovem, ele também era cheio de sonhos. Ele era cheio de desejos. Mas a palavra do Senhor nos fala sobre uma característica muito poderosa de Deus, que o Senhor presenteou Timóteo, e que Timóteo ele tinha. Ele era um jovem instruído e inspirado por exemplos próximos. A avó dele, Lloyd, e principalmente do apóstolo Paulo, deram para Timóteo um testemunho de mulher e homem segundo o coração de Deus, e fez com que Timóteo pudesse ser apontado para o alvo, tivesse referências e fosse conduzido ao centro da vontade de Deus. Timóteo, ele era um jovem pregador da palavra de Deus. Deus havia separado Timóteo para que ele pudesse ser pastor de uma igreja poderosa. E Paulo, preso, escreve essas orientações para Timóteo. Com que propósito? O apóstolo Paulo ele escreve essa orientação com o propósito de que Timóteo, por mais que tivesse vivido experiências incríveis no passado, pudesse continuar no centro da vontade de Deus. Qual era o propósito das orientações de Timóteo, de Paulo a Timóteo? Era que, embora Timóteo ele fosse um excelente cristão, que ele pudesse continuar aos olhos de Deus, sendo um homem irrepreensível, sendo um homem aprovado. E essa é a vontade de Deus sobre a sua vida nessa noite. Você pode glorificá-lo? Paulo ele queria conduzir Timóteo para que ele fosse um homem aprovado por Deus. Com qual objetivo? 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra. Desculpa, amados. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com todo o conhecimento da palavra de Deus, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigia em todas essas coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque eu já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo.
Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé nesse lugar. Eu quero convidar o ministério de louvor.